Fala, gaguega do mal! Vamos lá então, pessoal, para uma revisãozinha aí de alguns pontos bem importantes que vocês têm que dar uma olhadinha de novo no material aí, que está em anexo. Uh, Dentre deles, como que se originou, né, as condições para a existência da vida na Terra. A Terra ela se formou em mais ou menos 4,6 milhões de anos, tá? Durante esse período teve a formação, desaparecimento de montanhas, apareceu a vida e a atmosfera sofreu várias alterações na sua composição. E a Terra se revelou um planeta vivo. As manifestações vulcânicas intensas que ocorreram na formação da Terra, as tempestades vulcânicas, a liberação de gases e lavas em grande quantidade, formou a nossa atmosfera. A partir disso, se formou os oceanos, né, com as precipitações constantes. Então o planeta era uma grande bola de massa, lava incandescente, gases e, consequentemente, teve a formação das precipitações, que acabou formando os nossos oceanos, lagos, mares e rios. Posteriormente, se formou a matéria orgânica. A vida surgiu nos oceanos a partir de bactérias fotossintéticas que liberavam oxigênio para a atmosfera, aumentando a concentração de O2. Dentro disso se formou a camada de ozônio e os oceanos acabaram se enchendo desses seres vivos. Surgiram as plantas primitivas, às margens dos continentes, acabou diminuindo a atividade vulcânica e isso possibilitou os seres vivos a colonizar os continentes que foram formados. As condições que permitiram o aparecimento da vida foram a existência da luz, calor, atmosfera e água líquida, o oxigênio, o aparecimento da camada de ozônio, a diminuição progressiva da atividade vulcânica foram fatores essenciais para o aparecimento da vida na Terra. O aparecimento da camada de ozônio permitiu a filtração dos raios solares, oferecendo as condições ideais para a vida nos continentes. A atmosfera primitiva nossa, ela era essencialmente constituída por gás carbônico, metano, nitrogênio, vapor d'água. A atmosfera, hoje a nossa atmosfera atual, ela é essencialmente composta por oxigênio, gás carbônico, nitrogênio e vapor d'água, tá? Ao longo da história da vida na Terra, os seres vivos tiveram diferentes tipos de adaptação às mudanças da condição do planeta. Então eles tiveram que se adaptar e essas adaptações geraram evoluções diferentes desses seres vivos. A partir da formação da atmosfera primitiva, as chuvas contínuas, a formação da matéria orgânica nos oceanos quentes, tá, que estavam a alta temperatura, o aparecimento das primeiras bactérias, seguidas das bactérias fotossintéticas que absorviam a luz solar e liberavam oxigênio da Terra, a vida acabou evoluindo e atingindo todas as porções de terra do planeta. Então, um outro ponto muito importante para o aparecimento da vida na Terra foi a nossa distância privilegiada em relação ao Sol, tá? Nós temos uma distância ideal para acomodar vida no nosso sistema solar. Em contrapartida, nós temos a distância dos outros planetas, dos planetas gigantes do sistema solar, que permitem uma proteção contra impactos de grandes meteoros e astros que estão em movimento pelo universo, tá? Isso foi essencial para essa manutenção da vida na Terra. Esse equilíbrio gravitacional que ocorre entre todos os planetas do sistema solar, ele foi totalmente essencial para acomodar a vida como nós conhecemos hoje. Essas condições então permitiram a existência de água no estado líquido, a distância do Sol, a luz solar
como principal fonte de energia do nosso planeta, pois ela é indispensável para as plantas realizarem fotossíntese, ou seja, né, fabricarem o seu próprio alimento, que elas captam o gás carbônico da atmosfera, mais água, a luz das substâncias orgânicas e transformam isso em oxigênio, realizando a fotossíntese. Como todos os animais que habitam no planeta se alimentam direto ou indiretamente de plantas, eles também dependem da luz solar. Se nós ficássemos alguns dias em escuridão total, sem a luz solar, grande parte da vida na Terra ia se extinguir de imediato, tá? Porque as plantas, se elas não tiverem contato com a luz solar, elas não realizam fotossíntese e elas morrem. A Terra, essa distância ideal, né, em torno do Sol, manteve a nossa temperatura moderada para a existência de vida no estado líquido, que foi essencial para todos os seres vivos, porque todos nós possuímos água na nossa constituição. Todos os corpos dos seres vivos possuem água em grande quantidade em sua constituição. A Terra é assim o único planeta do sistema solar que possui água nos 3 estados físicos, tá? Sólido, líquido e gasoso. A distância da Terra ao Sol acaba, claro, não é o único fator. Nós temos a temperatura interna da Terra, que é muito importante nesse ponto também. A massa da Terra apresenta tamanho suficiente para originar uma força de atração entre a Terra, a Lua e o céu, que acaba fazendo a manutenção da nossa atmosfera e a manutenção da nossa camada de ozônio. A nossa atmosfera, que é aquela camada gasosa que envolve a Terra, é constituída principalmente de ozônio e oxigênio. Os gases que entram em sua constituição, o gás carbônico, o vapor de água, são uma porcentagem muito pequena. Então isso acabou possibilitando a existência do efeito estufa, que compõe, né, os gases da nossa atmosfera, o dióxido de carbono, o vapor de água, o metano, e o efeito estufa auxilia na filtração faz a filtração dos raios ultravioleta, né? Então os raios ultravioleta do Sol batem na camada de ozônio e grande parte dele reflete, parte dele é filtrado e alcança a crosta terrestre e parte dele é refletido de volta para o universo. Ela protege o nosso fenômeno natural da vida na Terra. Os raios permitem que a temperatura média do planeta fique estável, auxiliando na respiração, na superfície terrestre, mantendo fundamental a existência de água no estado líquido, tá? Se nós não tivéssemos a camada de ozônio e o efeito estufa, que mantém a temperatura do planeta estável, a nossa temperatura seria, em média, menos 18 graus centígrados. Então isso acabaria dificultando a manutenção da água no estado líquido, né? Porque a gente sabe que a água, quando ela chegou a temperatura zero, ela começa a congelar já. Então seria muito difícil se manter a vida sem a água no estado líquido. Essas condições particulares, tá, que possibilitaram a manutenção e a existência de vida na Terra são consequências diretas da nossa manutenção da atmosfera, da camada de ozônio, protegendo os seres vivos dos raios ultravioleta, dos raios ultravioleta, desculpa. Então, junto com a distância certa do Sol e junto com a gravidade, com a distância certa dos planetas gigantes que existem no nosso sistema solar, todos esses componentes fizeram com que criasse as condições propícias para que o planeta desenvolvesse vida, tá? O calor emitido da Terra para o espaço, o calor emitido pela superfície terrestre e que é retido pela ação dos gases do efeito estufa e acaba sendo reenviado para a superfície, tudo isso faz com que a manutenção seja perfeita da temperatura do planeta e mantenha isso estável, tá? O efeito estufa, ele permite a média da nossa temperatura junto com a temperatura
da nossa crosta terrestre do interior da Terra, que ela se mantenha totalmente estável. E isso, sem sombra de dúvidas, foi fator decisivo para a manutenção da vida na Terra. A origem da vida no planeta sempre foi um fator que intriga demais, né, toda a humanidade. Várias hipóteses foram criadas para explicar esse evento. Nos dias atuais, você não tem nenhuma totalmente efetiva, mas nós temos as mais aceitas, né, que é a teoria do evolucionismo. A gente sabe que os indivíduos estão evoluindo, estão sempre se adaptando às novas formas de vida. E isso é o reflexo do que ocorreu da origem da vida no nosso planeta. Os seres vivos tiveram que se adaptar, tiveram que evoluir. Um exemplo, quando ocorreu a grande extinção dos dinossauros, nem todos os seres vivos foram extintos. Seres marinhos, pequenos seres, se adaptaram à nova forma de vida. Então, dentro disso, nós temos as principais ideias para a origem da vida no planeta Terra. O criacionismo, né? De acordo com o criacionismo, todos os seres vivos se originaram por meio de uma criação divina. Então, segundo essa ideia, Deus criou todos os seres vivos, incluindo os seres humanos, como está relatado na Bíblia. Tá? Essa ideia de origem da vida é uma das mais antigas. E até hoje, as mais diversas religiões, cultos e ideais, né, pessoas idealistas que acreditam no criacionismo, é a teoria mais aceita ainda para a criação da vida na Terra. E isso do ponto do criacionismo, tá? Só que ela peca em um ponto, porque lá na Bíblia cita que Deus criou a vida, criou todos os seres vivos, criou a luz, criou a água, as condições para a vida, e tudo permanece inalterado até hoje. A gente sabe que tudo não permanece inalterado, que tudo é uma constante mudança. Os seres vivos mudam, as constituições mudam, eles se adaptam a novas formas de vida, então eles evoluem para diferentes formas de vida, e isso acaba derrubando o criacionismo do ponto de vista científico, tá? Não discuto com ninguém as questões de religiosidade. Eu falo do ponto de vista científico, é o que vocês têm que saber do ponto de vista acadêmico, que as hipóteses são as mais variadas. A panspermia cósmica, que é uma hipótese que afirma que a vida na Terra pode ter sido iniciada com base nas partículas de vida que chegaram à Terra através do espaço. O primeiro levantamento da panspermia foi dado pelo filósofo grego Anaxagoras, que ele postulou o seguinte, que existiam sementes de vida em todo o universo, e elas chegaram até aqui em meteoros, né, em corpos celestes, e fecundaram, né, toda a Terra, e a vida se distribuiu dessa forma. Desse modo, a vida não pode ter sido originada aqui, e sim chegado ao planeta depois, se você pensar por esse ponto. Essa ideia criou força quando os químicos Thenard, Valkelin e Berzelius descobriram compostos orgânicos em amostras de meteorito. Claro, isso é fato, nós sabemos que vários meteoritos, vários corpos celestes carregam composições orgânicas que são a base de carbono, né? Então qualquer organismo que é a base de carbono faz parte dessa amostragem aí. Em 1871, um físico, o Thomson, né, William Thomson, propôs que meteoros ou asteroides, ao colidirem com o planeta que continham vida, poderiam ter jogado para fora das rochas esses seres vivos. Assim, rochas contendo vida podem ser trazidas ou colaborados para a origem da vida na Terra. Isso é o que a panspermia cósmica postula, tá? Ela não é aceita no meio científico,
justamente por esse ponto aí que a vida ela evolui, ela se modifica e não teria como organismos exteriores, rochas, meteoros, meteoritos, fragmentos de corpos celestes terem ejetado esses esporos de vida, né, na Terra e desenvolvida toda a vida como ela é hoje, como nós conhecemos hoje. Os fragmentos do meteorito de Murchison, por exemplo, contém 80 tipos de aminoácidos diferentes. Além disso, esses fragmentos que caíram na Austrália em 1969 contêm, além desses aminoácidos, outras moléculas orgânicas fundamentais, que são a base de carbono. Então, esses pontos apoiam a teoria da panspermia cósmica, tá? Que nós levamos em consideração porque faz parte das formas de teoria para a origem da vida na Terra, mas não é a mais aceita junto com o criacionismo no meio científico. A teoria de Oparin e Haldane, que de forma independente esses cientistas levantaram uma hipótese que é hoje a mais aceita no meio científico. Então, para conhecimento acadêmico, para conhecimento pessoal, no meio científico é a mais aceita, tá, para a origem da vida na Terra. Eles levantaram que a atmosfera primitiva apresentava compostos que sofreram ação dos raios e de radiação ultravioleta. Isso é verdade, nós sabemos que a composição da nossa atmosfera permitiu essa existência da vida na crosta terrestre, certo? Então, essa junção da formação do planeta, da distância do Sol, a distância dos grandes planetas que auxiliam na manutenção e auxiliam para que a Terra não sofra grandes impactos significativos, né, na sua alteração gravitacional, no seu eixo gravitacional. A ação dos raios solares, a formação da camada de ozônio, acabou dando origem a moléculas bem simples. Essas moléculas orgânicas ficavam nos oceanos primitivos, que eram quentes, né, devido às ações vulcânicas, às precipitações constantes que ocorreram até o resfriamento da crosta terrestre, e isso formou uma espécie de sopa rica em compostos orgânicos. De acordo com os pesquisadores, a atmosfera era basicamente composta por amônia, hidrogênio, metano e vapor de água. O vapor de água da atmosfera que se condensava dava origem às chuvas. As chuvas, ao cair no solo, evaporavam rapidamente devido à alta temperatura, né? Uma vez que a crosta terrestre ainda estava muito quente, dando início ao processo de ciclos de chuva, que foi a formação dos nossos oceanos, lagos e rios. Dentro desse cenário, nós tínhamos as grandes descargas elétricas, né? Devido a essa grande concentração de partículas na atmosfera. Junto com a radiação ultravioleta do Sol, fez com que os elementos atmosféricos reagissem e formassem compostos, os aminoácidos. Então ela fez com que esses reagentes se ligassem entre si, fizessem ligações, porque nós sabemos que todos os componentes possuem íons e são capazes de fazer ligações, né? Os átomos, todos os átomos são capazes de fazer ligações. A água dessas chuvas levou esses aminoácidos à superfície terrestre, e ali na superfície terrestre eles encontraram essas condições favoráveis para a formação dos primeiros coacervados, tá? Então, com essa formação dos oceanos, essas proteínas primitivas, os coacervados primitivos, foram agregados proteicos rodeados de água, porque eles viviam num meio totalmente aquático, né? Então, com o passar de algum tempo, esses coacervados se tornaram estáveis e mais complexos, tanto que originaram indivíduos fotossintetizantes, que retiravam essa grande quantidade de gás carbônico da atmosfera primitiva e liberavam oxigênio para o meio, possibilitando a manutenção de oxigênio na atmosfera. Aí, a ideia inicial de Oparin e Haldane foi testada posteriormente, né,
por Miller e Urey em 1953. Eles desenvolveram um experimento que foi possível simular as condições da Terra primitiva, que é a formação de uma sopa orgânica. Eles colocaram descargas elétricas nos compostos de gases, e o resultado foi impressionante para o meio, porque eles foram capazes de produzir aminoácidos e outros compostos orgânicos nesse experimento, enfatizando a teoria de origem de vida na Terra. Desse modo, assim, eles concluíram que as moléculas orgânicas poderiam ter sido geradas de maneira espontânea nas condições equivalentes à Terra primitiva, naquelas condições lá: alta temperatura, alta concentração de gases, a camada de ozônio, a temperatura do Sol que refletia na Terra. Então, a alta atividade vulcânica que jogava uma grande quantidade de gases e minerais para a atmosfera. Então, com toda essa junção aí, foi possível que proteínas se ligaram, que os aminoácidos formaram proteínas um pouco mais organizadas e depois compostos orgânicos mais organizados. Claro que posteriormente se descobriu que a atmosfera primitiva provavelmente não era assim um ambiente tão propício como foi sugerido por Oparin e Haldane. Ainda assim, se considerando as novas descobertas que nós temos para as características da atmosfera terrestre, nós temos assim que foi totalmente possível produzir moléculas primitivas, né? Moléculas orgânicas primitivas, salientando que a atmosfera primitiva poderia ser reduzida em pequenas porções, como aquelas que são perto das aberturas dos vulcões. A gente sabe que próximo a vulcões, os vulcões eles originam o solo novo, né? Eles largam muito composto orgânico rico no solo. Então, experimentos com porções que foram retiradas de vulcões também originaram esses aminoácidos, que em contrapartida se adaptaram, fizeram ligações novas, se aproximaram e foram formando a vida no planeta Terra. Dentro desse ponto, a gente tem que levantar assim, mas como que foi a alimentação, né, do primeiro ser vivo? Para isso, nós temos assim duas hipóteses: a hipótese autotrófica e a hipótese heterotrófica. Além de entender assim como os seres vivos surgiam, os cientistas precisavam explicar isso, como que eles iam sobreviver em um ambiente tão agressivo. Então se discute muito quanto a isso, se o primeiro ser vivo foi autótrofo, que dependia de outro para se alimentar, ou se utilizava de outro na sua alimentação, ou heterotrófico, que produzia o seu próprio alimento através da fotossíntese, através da quimiossíntese. Então, vários autores de livros têm uma grande discordância quanto a esses pontos, tá? Mas nós temos que ver as duas hipóteses e entender essas duas hipóteses aí. Primeiro, assim, a hipótese heterotrófica, que afirma que o primeiro ser vivo não era capaz de produzir o seu próprio alimento. Tanto que ela se aponta no suporte de que, para um ser vivo produzir o seu próprio alimento, ele já tem que ter uma organização básica nas suas células. Ele tem que ser mais organizado. Então, desse modo, os primeiros seres vivos se alimentavam dessas moléculas orgânicas que estavam presentes no meio onde eles viviam. A gente já sabe que existia uma grande sopa orgânica, então uma grande quantidade de minerais, uma grande quantidade de carbono. Então, esse ponto autotrófico, heterotrófico, é ainda mais aceito para o surgimento do primeiro ser vivo da Terra, a primeira organização viva da Terra. Provavelmente esses organismos extraíam energia dos alimentos por meio da realização da fermentação. As pesquisas novas apontaram o quê? Nós temos mitocôndria no nosso meio celular. A mitocôndria ela produz energia por meio de quebra de moléculas e libera essa energia para o meio. E o surgimento da mitocôndria ela se deu de forma heterotrófica.
Provavelmente, algum desses primeiros seres vivos que se alimentavam de moléculas orgânicas se alimentou de uma molécula que tinha um pouquinho de organização também. Em vez dele digerir essa molécula começou a pegar esses outros componentes orgânicos do meio e liberar energia para aquela molécula orgânica não tão organizada. Isso daí se aporta no ponto do seguinte, que mitocôndria tem DNA próprio, então ela não depende da nossa organização celular e ela consegue se reproduzir dentro da célula. Então, se uma célula despende de uma maior quantidade de energia para realizar determinado trabalho, a própria mitocôndria produz outras mitocôndrias dentro do meio celular, liberando energia para aquela célula. Então é independente a produção de mitocôndrias da produção celular. E isso aporta e dá suporte à primeira teoria heterotrófica, né, que é a teoria do surgimento do primeiro ser vivo na crosta terrestre. A hipótese autotrófica afirma que os primeiros seres vivos eram capazes de produzir o seu próprio alimento, por quimiossíntese, por fotossíntese. Autores sustentam que essa ideia e acreditavam que a Terra não possuía moléculas orgânicas suficientes para alimentar esses primeiros seres. Dentro desse ponto, assim, a gente tem que destacar que os primeiros organismos que conseguiram produzir o seu próprio alimento pelo processo da quimiossíntese, ou seja, de quebra de outras moléculas, né, não necessitavam de energia luminosa, como a fotossíntese. Então, lá na quimiossíntese, a produção de energia por parte desses seres vivos que produziam moléculas orgânicas utilizando a energia química proveniente de compostos inorgânicos. Então, eles quebravam esses compostos inorgânicos e isso liberava energia para eles. Não é a mais aceita como um todo, tá? Por todos os cientistas do planeta, é a autotrófica, devido a esse meio que os primeiros seres vivos se alimentavam de outras moléculas orgânicas que estavam presentes no meio e que dá todo esse aporte necessário para a existência da vida na Terra. Então, juntando todos esses fatores, a distância do Sol, a distância de outros gigantes gasosos, a nossa estabilidade do sistema solar, a nossa posição no sistema solar ela é privilegiada porque nós temos uma distância boa perto de outras estrelas. Isso faz com que a nossa ação gravitacional ela fique estável e tudo isso é fator determinante para a manutenção da vida no nosso planeta e para que essa vida continue se desenvolvendo e evoluindo. Todos esses fatores em junção deram origem à nossa biosfera e a todos os tipos de vida que nós temos no planeta. Então são fatores predominantes, não é um fator só que conta. Nós temos que ver de fora isso, ver todos os fatores que aportam, porque o Sol, que é a nossa estrela e que libera energia para o nosso sistema solar inteiro, ele também sofre ação gravitacional de outros planetas. E isso se mantém em equilíbrio, não desestabiliza, porque uma desestabilidade gravitacional pode ser catastrófica para o planeta. Então, todos esses fatores em junção, eles promovem a manutenção da vida no planeta e aportam as teorias que são estudadas e levantadas, tá? Por exemplo, nós sabemos que em Marte, pelo menos já existiu água na forma líquida, por ter se encontrado fósseis primitivos lá. Mas, em algum ponto, essa vida foi extinta no planeta. Uma ação gravitacional, um impacto de um grande meteoro, uma mudança no eixo gravitacional, uma desestabilidade gravitacional. Nós temos uma estabilidade boa, o Polo Norte e o Polo Sul fornece essa força gravitacional dos polos, mantendo o nosso planeta estável. Então todos esses pontos são essenciais
para a manutenção da vida, tá? Não é um só que conta. Você tem que olhar como um todo, porque nós vivemos num universo gigantesco, então você tem que olhar isso como um todo. Não é só as características aqui do planeta, você ter água em quantidade suficiente, você ter luz em quantidade suficiente, você ter uma temperatura estável e que mantenha a temperatura do planeta estável também. Nós temos um núcleo que é líquido, né, que é um núcleo pastoso, e essa manutenção desse núcleo pastoso também auxilia na manutenção da vida, porque ele repassa calor para a crosta terrestre, e isso é extremamente importante para a manutenção da vida como um todo, tá? Espero que tenham entendido. Olhem o material que está acompanhando, pessoal. Grande abraço, um grande beijo, fiquem bem, até a próxima aula.